Olá, meu nome é Fábio Castro e você está aqui no nosso canal Grande Semeador da Vida. O tema que eu gostaria de abordar hoje é muito interessante e é uma coisa do nosso cotidiano, a gente vê demais por aí. Eu diria que, resumidamente, é o seguinte, usando um dito popular: quanto mais Pedro fala de João, mais sabemos de Pedro. Ou seja, eu desde garoto comecei a perceber e depois mais tarde eu vi essa colocação popular e outras questões que foram colocadas por profissionais da área de saúde, como Freud, a respeito desse espelho que as pessoas têm ao conversar sobre determinadas situações, coisas e pessoas, onde elas projetam as suas próprias características, coisas que às vezes até não aceitam nelas, elas projetam na relação com os outros. Não raro, nós conhecemos pessoas aí no dia a dia que insistem em falar de situações de outras pessoas que você nitidamente percebe que a pessoa tem a mesma dificuldade. Exemplo, o sujeito fala do outro e diz assim: nossa, aquele outro cara lá, puxa vida, o cara fala pra caramba e é prolixo e tudo mais. Quando você vai ver, você percebe, observando com muito cuidado, que o outro, o que fala, é também muito falante, é também muito prolixo, é também muito retórico. Mas, evidentemente, que aquilo, como ele não aceita nele, ele empurra para o outro, né? Muito comum ver pessoas, eu me lembro de gente, de vizinhas e vizinhos, que tinham a solução da vida de todo mundo. É aquele sujeito que ele sabe como resolver a vida de todo mundo, ele tem o segredo do que seria o certo na vida dos outros. Mas a vida deles é um caos, totalmente assim, são pessoas que estão perdidas, muitas vezes em N situações, mas que têm sempre a solução certa para a vida dos outros. A vida deles não é boa, vai de mal a pior, mas eles sabem direitinho o que fazer com a vida dos outros. Casos que permeiam também situações, me lembro de um cidadão que detestava pessoas que eram separadas, desquitadas, isso antigamente, né? Divorciadas, onde já se viu o sujeito se divorciou da esposa e foi embora com uma pessoa, uma menina, não sei o que, não sei o que. Corta a cena, você vai lá e vê aquele cara, depois de X anos, abandonando a família, mulher e filhos, e indo viver com uma menina de 25, 26, 27 anos, mais jovem que ele, e que era, meu amigo, prostituta, garota de programa. Ou seja, queria uma mulher em casa toda certinha e, de repente, falava mal das pessoas. No final das contas, era o próprio desejo dele, era a própria fantasia dele sair com uma jovenzinha de casa, mesmo que fosse uma garota de programa. Então, o que eu estou comentando com vocês é o seguinte: a vida nos chama atenção humildemente, e esse é o meu posicionamento, tentar olhar para a vida de maneira humilde, de maneira sincera, de maneira honesta, né? Admitindo nossas falhas, admitindo nossos erros, sem necessariamente projetar isso nas outras pessoas, sem necessariamente colocar isso como um defeito dos outros, mas entendendo que nós somos carentes de aperfeiçoamento e que isso faz parte do projeto maior da vida de Deus, que nos colocou aqui na condição de estudantes, de aprendizes, né? Mas nem por isso um coleguinha precisa meter o relho no outro coleguinha para poder descobrir que muitas vezes aquela sombra habita ele, e não necessariamente o outro a quem ele está ofendendo, a quem ele está atingindo, às vezes até caluniando. Então é isso. Vamos observar a nossa sombra, vamos observar o que a gente precisa trazer à luz, para não precisar projetar nada em cima dos outros, não precisar ficar fofocando, fazendo intrigas, colocando pessoas às vezes em situações delicadas, até de calúnia, quando você está falando muitas vezes de você mesmo, das suas próprias dificuldades, das suas próprias sombras, né? Que a gente possa ser feliz com o que a gente é e principalmente tentar melhorar.
e esquecer um pouquinho a vida dos outros, porque eles também têm a história deles, eles precisam também caminhar. E nem sempre estão caminhando errado. Nós é que muitas vezes observamos o erro onde não existe, sem perceber que o erro está dentro de nós. Tá bom? Vamos ser um pouco mais humildes, um pouco mais felizes. Um beijo no coração.